Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu vou falar com o psicólogo Lucas Freire, que é casado com a Thalita e pai do Léo. Muito obrigada, Lucas, de você estar aqui com a gente. É uma delícia estar aqui com você. Ô Adriana, olá, tudo bom? Eu que agradeço, adorei o título Descompressão Corporativa. É sobre isso, vai ser um prazer trocar essa ideia, contar várias histórias aqui para você. Obrigado. Não, eu que agradeço. E aí, né, você já vem de um lugar muito alegre, né? Porque você Aham, mora na Bahia, então eu acho que aí já é alguma coisa assim que a gente já sente, até a gente está na fase de jogos, né? E eu aham, vejo, às vezes na televisão eles passam, quando passa o lugar da Bahia, é sempre sim. uma festa maior, é impressionante, é contagiante aquilo. Ô Adriana, e curiosamente, quando passa a Bahia, passa o Olodum. E eu tenho um trabalho, que é um trabalho que eu chamo de ritmos e sons, que eu levo pessoas do universo corporativo para tocar com um Olodum. Já imaginou levar pessoas para desconstruir e usar a música como metáfora para a vida, para as relações? E aí a gente trabalha sintonia, afinação, harmonia do time. E a gente leva a gente do Brasil inteiro, até pessoas de fora do Brasil. A gente faz um workshop musical com aquela energia que você vê lá quando Olha, passa a Bahia na Copa. bacana, que bacana. E É, você desenvolveu um conceito, né? Você sim, juntou, né, o flow com o play, e eu sim, criou um conceito aí que você chamou de playfulness. Se você sim. puder contar para a gente o que foi, assim, porque sempre tem um momento que é um momento que a gente tem, eu falo que é o momento de turning point, né? Um momento que a gente tem Sim. aquele insight e fala, é isso daqui que eu vou, né? Como é que Uhum. foi, se você contar o conceito, como é que foi a história do momento que você decidiu fazer isso? Pô, maravilhoso. Eu sou psicólogo e na minha trajetória pessoal, eu sou uma pessoa sou cria da indústria. Eu gosto de usar essa expressão, sou cria da indústria. Além de psicologia, eu estudava antropologia, ciências sociais, então eu sou aquele cara de humanas ao quadrado, sabe? E quando eu entrei no mundo industrial, e eu era coordenador de RH de uma fábrica, eu passei por uma experiência pessoal bem difícil, bem dura. Eu trabalhei num ambiente pesado, num ambiente que as relações eram extremamente tóxicas, e eu tive burnout. Eu tive uma sequência de respostas do corpo que eu não dava atenção. A primeira coisa que eu tive foi alopecia areata, meu cabelo da barba caiu, eu não dei atenção, até que um dia, voltando do trabalho, eu bati o carro. E aí, quando eu fui fazer, eu bati o carro, foi perda total, foi uma batida bem séria. E aí, quando Sério? eu fui entender o que eu estava, foi bem sério. Quando eu fui entender o que eu estava vivendo, Adriana, olha que coisa curiosa. Eu trabalhava nessa fábrica como coordenador de RH, eu era responsável pelo budget e pelo planejamento estratégico da planta. Eu trabalhava com várias pessoas do mundo inteiro. O meu chefe era indiano, o meu outro chefe era chinês. E eu tinha sido convidado para dar aula numa universidade aqui na Bahia, no último horário de sexta-feira à noite. E o último horário de sexta-feira à noite, quem aí já estudou à noite sabe que é a hora que ninguém quer estar na sala, né? Só que isso foi talvez uma grande paixão na minha vida. Eu estava vivendo uma relação que eu não me conectava aos meus talentos no dia a dia da planta, apesar de trabalhar na área de RH, eu cuidava de budget, então eu era uma pessoa que vivia lá no PROC-V, PROC-C do Excel, fazia muito bem isso, mas não me conectava com isso. E quando eu fui dar aula na sexta-feira à noite, eu encontrei um universo duro, difícil, cruel, mas apaixonante. E ali todo o esforço valia a pena. Então, apesar de ser a última matéria de sexta-feira à noite, eu transformei aquilo numa jornada incrível. Eu me fantasiava, eu criava personagens. E aí, de repente, Adriana, eu fui convidado não só para sexta-feira à noite, mas para a semana inteira. Então, eu saía às 5 da manhã, trabalhava na fábrica, ia para a faculdade, dava aula até 10:30 da noite e aí voltava para casa. Um dia meu corpo falou, meu corpo gritou, na verdade. Eu dormi no volante, voltando da aula, e bati o carro.
E eu comecei a tentar conectar os pontos. O que estava acontecendo comigo? Por que eu estava dedicando tanta energia à dar aula, me desconectando um pouco do trabalho diário? Por que a minha vida não estava conectando esses pontos numa jornada saudável? E aí, claro, toda a nossa história nos leva para isso. Eu me reconectei com a minha história familiar, uma noção que foi construída culturalmente na minha casa de que trabalho é sofrer. Então, meu pai é médico, meu pai ele chegava em casa com um rancor, ele chegava em casa com uma carga pesada da relação dele com o trabalho. Eu comecei a entender que eu tinha associado essa ideia de que se não estivesse dolorido, não era trabalho. E eu fui investigar isso. Então, o conceito do playfulness é um pouco biográfico, porque parte dessa história de vida de questionar, será que trabalhar e sofrer precisam ser ideias realmente casadas, amalgamadas, ou isso é uma construção cultural? E aí, com o meu histórico de sociologia, de psicologia, eu fui investigar mais a fundo. Paralelo a isso, eu tenho uma grande paixão. Eu sou um brincante, então eu sou daquelas pessoas que quando dá o dia 12 de outubro, sabe? Aí alguém lembra de mim e alguém me dá um presente ou me liga. Eu até conto no livro essa história. Eu estava em Copenhague, na Dinamarca. Eu faço um trabalho com Lego e eu estava voltando de um congresso na Dinamarca e recebi uma ligação de meu pai. E meu pai dificilmente me ligava. E eu fiquei, sabe, quando dá aquele frio na espinha, meu pai me ligando, meu Deus, aconteceu alguma coisa, alguém morreu, eu preciso atender essa ligação. Quando eu atendi a ligação, era ele, parabéns, filho. Aí eu, parabéns por quê? Ele, não, hoje é o dia 12 de outubro, é seu dia e tal. O dia das crianças. Eu sempre tive esse ar. E aí, paralelo a todas essas cargas de sofrimento, toda essa história, eu fui estudar o lugar do brincar na vida do adulto. E o que eu descobri? Eu descobri um autor chamado Stuart Brown, um psiquiatra americano, e ele já tem um trabalho extremamente sólido de pesquisa sobre o brincar adulto. E além disso, a gente tem uma série de camadas de preconceito, Adriana, dessa ideia do brincar na vida adulta. E tem uma frase do Stuart Brown que me marca muito. O contrário de brincar não é trabalhar, o contrário de brincar é deprimir. Então, talvez aí seja o turning point. Eu vivi um burnout no mundo corporativo, eu já tinha um histórico de me conectar a esse lado mais brincalhão, esse lado mais lúdico da vida, e eu passei a me questionar por que nessa realidade corporativa, na carreira executiva que eu estava tendo, isso não combinava. Por que a gente colocava esse lado leve para fora desse universo? Por que nós construímos uma falsa ideia de que trabalhar é sofrer? Veja, eu não estou dizendo que trabalhar não requer esforço. Toda ação tem muito esforço, assim como brincar. Eu estou com um bebê de 9 meses, Léo, e quando ele começa as brincadeiras, vai dizer que não é sério. Ele sai acabado, todo suado. A carga de esforço é incrível, mas é um esforço com leveza. E foi daí que eu comecei a tecer essa trilha do playfulness. Inclusive, eu usei estrategicamente a palavra play, não foi à toa, tá? Porque eu sei, primeiro, que o brincar ele tem uma representação cultural muito ligada a essa ideia juvenil. E a palavra play, ela não é bem traduzida, né? Porque o play não é só brincar, o play é explorar a vida. Quando a gente vai para os estudos acerca do play no ser humano, não é só ligado ao brincar, atuar, explorar, jogar. Então, o meu convite é essa plenitude do play, que são essas descobertas da vida, por isso que eu chamo de playfulness, plenitude do play. É um pouquinho dessa história. Muito legal essa história, porque, assim, eu, eu, desde os 24 anos, eu montei minha empresa, então, Uhum. e eu sempre quis ter um ambiente que fosse amistoso dentro da Sim, empresa. Então, eu estou na segunda empresa, mas a primeira, ela tinha um ambiente muito amistoso. Nós éramos 3 sócios, a gente primeiro tinha uma vida social muito junta também, os consultores e tal, tanto é que desta fase, até hoje os meus amigos vêm dos consultores que trabalhavam com a gente, dos meus sócios e esse tipo de coisa. Nessa segunda empresa, o ambiente já é um pouco diferente, ele já não é uhum. tão igual àquele, né?
E é engraçado, porque quando você tem um grupo que ele está interagindo e ele está totalmente conectado, né? A coisa flui, né? Sim. Você tem mais produtividade. Então, percebido que as pessoas que estão interagindo com a gente, que hoje a gente viu que a gente teve fases, né? Como toda empresa, como todas essas pessoas, né? Tem um ciclo. Então, teve fases que não estava essa amálgama. E o clima não era tão assim, falava, nossa, não está fluindo. E agora nós estamos num momento que está fluindo. E é tão diferente. Legal. É tão diferente. Porque você consegue fazer brincadeira, você consegue fazer a interação. Por exemplo, a gente tem uma coisa lá que começou com a pandemia. Toda sexta-feira, a gente tem um momento das 5 às 6 que é só para brincar. Brincar online. Que legal. Cada um traz um jogo, alguma coisa para fazer. A gente começou isso na pandemia, que era cada um contando a sua história. Que a gente não sabia, muitas vezes, a história da pessoa, de onde ela vinha, por que ela estava lá, como que era a história pregressa, afetiva, familiar, etc. O que a pessoa queria comentar, claro que não era uma coisa invasiva, a pessoa que apresentava. Então, ela apresentava através de um storytelling de fotos, onde ela ia contando a história, mas mostrando as fotos, que daí E aquilo foi muito legal, sabe? Aquilo começou a aproximar a gente de algumas pessoas, outras foi ao contrário, outras se afastaram, mas isso faz parte, né? Outras saíram, outras entraram, e hoje a gente continua com essa coisa das sextas-feiras, que a gente chama de Feliz Sexta, porque a Felipe, não, até Feliz Sexta. Ah, que legal! E aí é muito legal isso. Então, o que você falou, eu gostei muito. Primeiro, porque você usou essa palavra, você não usou essa palavra, mas eu vou usar, que é negligenciou os marcadores biológicos. Sim, Né, que eram os sinais do seu corpo que estavam te dando de que aquilo não estava indo legal. Estava indo bem. E como às vezes a gente faz isso porque está focado num objetivo. A gente está focado num objetivo e fala, meu, é isso e acabou. Né? E isso tem que fazer. E o que você colocou tem muito a ver. Algumas pessoas associam o trabalho à seriedade, que eu só posso brincar depois que eu cumprir minha obrigação. Antes de cumprir a obrigação, eu não posso brincar, como se eu não pudesse falar algumas coisas, né? Exatamente. Onde eu não pudesse ter um ambiente gostoso. Mas aí eu queria que você pudesse agora, né, explicar melhor o teu conceito, né? Eu entendi. Legal. E assim, eu acho que eu sempre pergunto essa história porque tudo que a gente decide tem muito a ver com a gente. Sim. É uma projeção nossa no mundo, né? Porque o mundo acaba sendo um reflexo da gente. Como a gente lida com o mundo, como a gente lida com o mundo, como eu trabalho com autoconhecimento, né? Eu também sou psicóloga como você, mas eu dediquei minha vida a fazer autoconhecimento. Por isso que a gente tem os testes, que são... A gente tem 38 testes que mensuram coisas diferentes. Desde esperança, a personalidade, inteligência emocional, essas coisas. Então, se a gente está atento a nós, como você mesmo colocou, né, a gente vai para um outro lugar, a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente, consegue estar mais sinérgico com o nosso movimento, e a coisa flui. E aí você consegue fazer, provavelmente, o play e o fullness. Exatamente. Olha quanta coisa legal. Você trouxe várias camadas importantes aí que têm a ver e dialogam com o playfulness. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa construção de leveza, e você já tinha citado antes, até quando a gente estava antes de abrir o nosso podcast, falando sobre teoria do flow e teoria do play. O Mihaly Csikszentmihalyi, que é o psicólogo aí que preconizou a teoria do flow, ele coloca algumas condições para que a gente viva essas experiências que são experiências ótimas da vida. Curiosamente ou ironicamente, paralelo a ele, o Stuart Brown, que é um psiquiatra americano que estuda o play, ele estava também trabalhando essas condições e elas dialogam bastante. E quando você constrói um ambiente
em que as pessoas se permitam brincar. Qual é o grande toque, Adriana, que você está construindo junto com o seu time? É a possibilidade de ser vulnerável. O brincar é um diálogo com a vulnerabilidade, e isso nos conecta ao nosso fluxo natural de aprendizagem, de lidar com o erro de uma forma leve, de se conectar e diminuir a autoconsciência exagerada, que é tanto um obstáculo ao flow como um obstáculo ao play. Imagine se eu estou num lugar, num ambiente corporativo, que é muito comum, e pensar assim, olha, eu não vou me expressar porque vão me julgar. Olha, eu não vou falar tal coisa porque vão falar isso. Todos esses fatores são camadas que adicionam cargas de estresse que não precisariam estar ali. Isso é uma coisa. Já temos atividades que causam estresse naturalmente. E do outro lado, nós temos também a impossibilidade, um obstáculo a gente entrar nesse estado de experiência ótima, porque o medo do erro e da falha nos coloca numa vigilância constante e quebra a possibilidade do play e do flow. Se eu estou jogando, todo jogo tem regras. O brincar constrói regras. A gente constrói essas regras, mas a gente se deixa levar pelo processo, com leveza e com a certeza de que tudo que vai vindo ali é parte do próprio processo. Isso é fluir. E achei legal que você usou até essa expressão, né? A coisa estava fluindo e depois não estava fluindo tanto, e agora que a gente está se permitindo isso, a gente está fluindo mais. Então foi a partir disso. Eu tenho uma parte da minha trajetória que eu tive contato com um método, que é um método que inclusive a gente traz para o Brasil, chamado Lego Serious Play. E o Lego Serious Play é uma metodologia em que a gente usa peças de Lego para a solução de problemas. E foi quando eu conheci esse método que eu tive um mind blowing em relação a aplicações do flow no nosso dia a dia. Usar peças de Lego para construir soluções é uma técnica que usa muito a teoria do flow. E tudo fez sentido para mim quando eu entendi que, na verdade, a gente precisa construir condições para isso. No meu trabalho do Playfulness, eu criei 4 níveis ou 4 condições para a gente se abrir ao play. A primeira condição é a tensão criativa, muito inspirado no trabalho do Peter Senge. Na verdade, os nossos grandes gatilhos motivacionais são as adversidades, é a tensão criativa, mas muitas vezes a gente está com um overload de cargas de estresse ou coisas que ocupam que não nos fazem perceber o quanto as adversidades nos movem. Eu faço uma atividade em muitos eventos que eu peço para as pessoas anotarem quais realizações elas têm mais orgulho. É uma atividade de autoconhecimento que 99,999% das vezes só vem treta, não vem uma coisa assim, minha vida estava boa, continuou boa. Aquilo que a gente se orgulha é fruto de enfrentamento, de protagonismo, de empoderamento. Então, a tensão criativa... Né? Exatamente. Uma fase difícil que a pessoa superou e tem orgulho de si mesma, né? Exatamente, que é a autoconsciência, o autodomínio, que é um processo importante dessa autonomia do indivíduo. Então, esse é um pilar. O outro pilar é a teoria do flow, obviamente, porque o flow são as experiências ótimas da vida. Como é que a gente constrói uma rotina em que a gente se conecte mais com o flow? O terceiro pilar, aí eu fui beber numa fonte filosófica. Eu sou muito... eu amo filosofia, e em particular os estoicos, os filósofos gregos estoicos. E eu tenho um capítulo que eu chamo de resiliência estoica. De tudo que o estoicismo nos traz, eu bebo muito na ideia de que a gente tem que olhar aquilo que a gente pode influenciar e aquilo que a gente não pode influenciar, e agir sobre o que a gente pode influenciar. A filosofia estoica, ela é uma das bases, por exemplo, da psicologia cognitiva, ela é uma das bases para uma série de campos que depois se desdobraram e até hoje bebem nessa ideia de jornada que a filosofia estoica nos convida. Então, esse é um dos pilares, e o último pilar é abraçar o nosso lúdico. Eu conheço muito a Filipelli, eu sei que vocês trabalham muito com instrumentos de autoconhecimento, e tem um instrumento, Adriana, que a gente usa até no Playfulness, que é conectar ao seu play. Qual é o seu play, sua personalidade? Existem traços de personalidade que nos abrem para diferentes formas de play. O que é lúdico para mim pode não ser para a Adriana. Quando eu
comecei a namorar com a minha esposa, a gente fez agora 10 anos de casado, ela me levava para ir para o cinema. Só que ela gosta de filme francês, ela é psicanalista, ela gosta de filme francês, e eu acho filme francês um porre. Aí no começo do namoro, Adriano, a gente ia para uns filmes, teve um filme que ela achou que tinha tudo a ver comigo, que era uma chaminé, que passava 5 minutos saindo fumaça, que era a história de um cara que trabalhava no RH, mas era um filme francês lento, lento. Sabe aquele filme que nada acontece, 2 horas para acontecer alguma coisa, e eu já estava naquele ritmo, acordando 5 da manhã, falando, meu Deus do céu, é muita paixão. Porque o lúdico dela não é o meu lúdico. Isso às vezes é um erro, assim. A gente teve muitas más interpretações sobre o lúdico no trabalho. Muita empresa achou que o lúdico no trabalho tinha a ver com uma questão ambiental. Ó, vamos botar um tobogã no escritório. Não tem nada a ver com isso. O playfulness ou o play tem a ver com leveza, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com jornada, tem a ver com desconstruir principalmente alguns aspectos culturais que foram sendo colocados nesse universo, como, por exemplo, uma hipervalorização do jogo competitivo. Se a gente só valoriza o jogo competitivo, a gente obscurece a possibilidade de entender outras formas de jogar. E a gente vai construindo uma relação de desconfiança. É por isso que muitas vezes as equipes já estão no DNA porque só aprenderam a competir. E aí você compete com o mercado e compete internamente. Então você fica numa eterna vigilância. Olha, não vou me abrir, não vou ser vulnerável para fulano, porque senão eu vou me expor demais. E aí a gente constrói esses ambientes que uma pessoa fala assim, Ih, fulano saiu no horário, tá com a meta frouxa. Ah, a pessoa aí se diverte no trabalho, não tem trabalho, não tem meta. Já ouvi tanta coisa assim, sabe? Sim, e o que você falou é muito, muito legal. Eu ia, até quando você estava falando de brincadeira, né? Eu pensei assim, eu fiz uma formação em Gestalt por mais de 3 anos, né? Que durava, e eu tinha uma dificuldade numa das brincadeiras, não é brincadeira, mas às vezes era brincadeira, né? De aquecimento, que eram coisas de muito corpo. Então, quando Uhum. muito corpo, aquela coisa assim, que as pessoas Também tinham tem. que expressar, e aí alguns Uhum. estavam, alguns não sei o que lá, e eu sei que isso faz bem, mas para mim, Sim. esta coisa de ficar gritando ou sei lá o que, para mim era a coisa mais difícil. Não é o seu play, né? Não é o meu play, entendeu? Então, Uhum. eu entendia por que tinha que fazer, que Uhum. parte do movimento da Gestalt, dessa coisa viva, né, de você viver o Sim. aqui e agora, de você soltar teu corpo, conectar, eu entendo racionalmente, mas gostar daquilo, eu não gostava. Eu adoro a Gestalt, acho maravilhoso o conceito, mas tinha coisas muito difíceis para mim, né? Sim. E aí, Sim. pensando aqui no que a gente trabalha, você falou do MBTI, tem perfis que, por exemplo, se você colocar ele para brincar de forma competitiva, para ele isso é o fim, porque o que ele É, gosta é de perfeito. brincar de uma forma cooperativa. Isso. Tem outros perfis que ele gosta de brincar pelo desafio de ser competitivo. Isso. Tem outros Isso que aí. gostam de brincar com desafios de coisas que acrescentam coisas intelectuais, onde ele brinca, ele Isso. aprendeu alguma coisa, se ele não aprendeu, aquilo não tem valor. Então, Aham. todos são formas de brincar, e não tem certo e errado, né? Não. Tem Exato. outros que gostam de brincar com coisas corporais mesmo e tal. Então, Uhum. meu caso não é o corporal, mas as outras são legais. Então, cada um Exato. de brincar de uma maneira. Isso que você falou, eu achei tão importante, porque tem brincadeiras que elas são super gostosas para alguns, e a Uhum. outras as brincadeiras se tornam um sacrifício, e daí parou, perdeu o negócio, porque ela não é mais gostosa. Exato. E tem uma variável aí que é uma variável de independência do play. O play ele precisa ter um caráter de voluntariedade, ou seja, tem que ter uma possibilidade de autonomia do indivíduo. E isso faz toda a diferença para o processo. Toda a diferença. Se a gente força esse play, a gente constrói uma relação de resistência. E isso é um elemento crucial para que a fluição ocorra, para que essa leveza produza.
E eu acho que isso tem casado muito com o momento também desse universo corporativo que precisa se reinventar. Na minha leitura, a gente está vivendo uma potencial revolução no mundo do trabalho. Se a gente ouve e presta atenção aos sinais, a gente tem lá, ó, fat firing, quiet quitting, qual mais a expressão que vai aparecer? Todas elas sintomas de uma necessidade de ressignificarmos, quando ao mesmo tempo é um grito de autonomia dos indivíduos, falando, olha, eu quero construir a minha história, eu quero construir a minha relação com o trabalho. E isso vai ser sempre um desafio. Eu acredito que o mundo corporativo passa por um desafio muito grande, primeiro pelo nível de personalização que a experiência exige. Olha, o que funciona para a Adriana não funciona para Lucas. Como é que eu ajo com isso enquanto organização? Como é que eu entendo o indivíduo? E eu acho que a gente vai amadurecer para construir mais processos que dialoguem com isso. E para mim, o primeiro passo é a gente abrir mão de pensamentos e modelos arcaicos que funcionaram numa época, mas que construíram uma associação de trabalho e sofrimento, trabalho e coerção, trabalho e medo. O medo foi usado como um gatilho de processo gerencial durante muitos anos. Esse mecanismo já não funciona mais. A gente sabe que isso culminou contribuindo com níveis de adoecimento nunca antes vistos. Então, a gente precisa agora, socialmente, coletivamente, construir novas soluções. Novas soluções. E isso passa, Adriana, por essa consideração individual. Ah, mas aí vieram as startups e criaram ambientes lúdicos, mas também não funciona. Se eu tenho ambientes lúdicos, mas práticas relacionais arcaicas, realmente a coisa não rola. E aí eu acho que tem um equilíbrio, né? Porque, assim, as empresas precisam gerar caixa, precisam gerar lucro. Sim, sim. Então, que é o equilíbrio, eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento. Eu concordo com você que está acontecendo uma revolução, mas a gente está no meio do caminho, aonde Isso, é. que aquilo daquele jeito não funciona mais, que precisa ter algo novo. Uhum. Mas algumas pessoas estão levando isso ao extremo, tipo, Ao extremo. então, aí não quer se comprometer, não quer se envolver, mas isso é um equilíbrio. As coisas têm que estar no caminho do meio, que é Exato. passo para ser responsável, atingir o que eu preciso atingir, porém ter os momentos de lúdico. Porque quando eu tenho autonomia, né, aí a gente tem que ter responsabilidade. Isso. Autonomia vem com responsabilidade também. Uhum. Então, como é que eu faço para eu, por exemplo, olha, eu sei lá, falo uma coisa. Tem gente que adora acordar cedo, tem gente que adora acordar à tarde, ou que funciona Uhum. melhor de noite, tem gente que funciona melhor de manhã. Então, como é que eu posso respeitar um pouco isso de algumas pessoas? Sim, Mas elas, na hora que elas estão falando de autonomia, elas têm que ter autogestão. Ou seja, exatamente. tem que ser responsável. Eu estou dando liberdade. Você trabalha em casa, hoje praticamente, por exemplo, na Felipelli, as pessoas escolhem quando elas querem ir para o escritório. Elas não vão, Uhum. se elas não quiserem, elas não vão. A não ser o chefe delas vai marcar um dia para fazer reunião, aí é reunião, vai. Mas se não, Sim, as pessoas trabalham de casa. E ali você vê que tem pessoas com mais maturidade, outras com menos maturidade para fazer a autogestão. sim, exato. Ó, você trouxe para mim, eu acho que uma análise perfeita. Eu acrescentaria que não é exatamente esse ponto, ele é harmônico e não necessariamente de equilíbrio, ele é harmônico, porque a harmonia pressupõe eventualmente um desequilíbrio para um canto ou para o outro, mas um diálogo melhor. Eu, por exemplo, eu não vejo com bons olhos quando a gente cria esse argumento de conflito geracional e fazendo crítica a diferentes gerações. Eu acho que isso muitas vezes é a gente parar de ouvir os sinais, porque se de um lado a gente tem gerações que têm formas e foram educadas de uma forma diferente, por outro lado, a gente tem contribuições incríveis vindo que estão nos convidando a redesenhar nossos negócios. Agora, esse ponto exato, a gente ainda não sabe, como você bem trouxe. Essa medida exata, ela é muito difícil porque a gente vai precisar desconstruir muitas coisas.
E desconstruir é necessariamente desaprender, e desaprender é mais difícil do que aprender. A gente tem um paradoxo aí que eu acho muito importante. A história gerencial do mundo, ela veio a partir da convergência. Por que a administração científica surgiu? Para gerar confiabilidade em processo, para que a gente tenha as organizações funcionando de maneira adequada. E a gente passou a viver cenários de divergência. Então, em um mundo não linear, a convergência só não basta. A gente precisou agora alimentar as organizações dos divergentes. Só que como é que eu funciono se eu preciso ter a convergência para ter resultados, mas o divergente para sobreviver? Esse é um grande debate, porque se eu trabalho só o divergente, eu vou ter esse problema, porque eu vou só inovar, mas eu não tenho confiabilidade. É o que aconteceu, por exemplo, com organizações que lançaram produtos que não funcionavam. Eu tenho um celular que explode, eu tenho um número de recall batendo no espaço. Por quê? A gente está numa avidez por inovação que não é sustentável. E, por outro lado, se eu estou só no convergente, eu vou sucumbir às inovações. Vai vir uma startup ali de não sei aonde que vai criar alguma coisa que vai engolir a minha indústria inteira. Eu tenho uma visão de que isso tem que ser provocado no indivíduo, como você trouxe. É convidar o indivíduo ao seu convergente e ao seu divergente. É conectar o indivíduo ao seu brincar, porque o seu brincar é essa dualidade. E aí, às vezes, Adriana, tem uma interpretação errada dessa ideia de brincar como algo não sério. Vamos usar o exemplo do que está acontecendo no mundo agora, a Copa do Mundo. Vai dizer para os torcedores mais ávidos e para os jogadores que aquilo não é sério. Mas no final de contas, isso é só um brincar. Aos meus olhos, eu não sou um grande apreciador do futebol, aos meus olhos, isso é um grande brincar. E é um grande brincar, mas é um brincar que é um business, que é um negócio, que é uma paixão, que é uma seriedade, e que a pessoa vai lá, veste uma roupa, bota uma fantasia, grita e briga e faz tudo. Isso é um brincar. Então, a ideia de que o brincar não é sério é um grande equívoco. O problema é achar essa medida que convide o indivíduo a ter a sua convergência e a sua divergência dialogando de maneira saudável. Porque a vida nos mostra que não dá para ser só divergente. Eu tenho que ter... aí a gente vai olhar o básico. Eu tenho que entregar resultados, mas produzir com leveza. Essa é a harmonia que a gente está buscando. E é jornada, eu acho que é muito jornada. A gente está numa trilha ainda. Né, conhecendo os perfis, a gente vê que tem pessoas mesmo que elas têm mais dificuldade de brincar do que outras. Tem. A gente tem, assim, o mundo é muito diverso, né? Então é muito interessante por causa disso. Então você tem numa ponta uma pessoa que tem facilidade demais de brincar, mas tem dificuldade, às vezes, de levar a sério algumas coisas. Aí eu estou colocando o extremo aqui. E tem aquela que, nessa ponta aqui, ela tem dificuldade de brincar e ela é muito séria na vida. Então, a gente precisa, na verdade, mostrar as duas polaridades, né? Na psicologia, a gente fala muito disso. Eu acredito o seguinte, vamos imaginar, vou botar aspas aqui na expressão, o sério. Vamos imaginar um neurocirurgião. O flow dele é a neurocirurgia. O brincar dele é esse processo. Então, não é que existam pessoas que não se conectam ao brincar, é que existam pessoas que não se conectam à representação cultural que nós temos do brincar. Porque o brincar, ele é universal, ele é além de universal, ele é transcendental, porque não é só o ser humano que brinca. O brincar é função, o brincar é a nossa estratégia para lidar com incertezas. O brincar é um instrumento da resiliência. Então, quando a gente vê os estudos mais profundos da ideia de brincar, a gente vai ver, por exemplo, estudos ligados a ursos polares. Os ursos polares brincam. E por que os ursos polares brincam? Porque é uma maneira de construção de aprendizado. O que existem são maneiras diferentes de se conectar a essa experiência do play. E que, culturalmente,
a gente associa o brincar sempre a essa ideia do lúdico, de um lúdico não sério, de um lúdico que quebra talvez a seriedade do trabalho. Mas um cirurgião, um neurocirurgião, na cirurgia, altamente dedicado àquilo, é o brincar dele, é o play dele. Então, acho que o convite do Playfulness é um pouco também a gente dar um mergulho mais profundo a esse aspecto que é tão saudável. E, às vezes, o que a gente precisa convidar as pessoas a se reconectar é com a possibilidade que o brincar tem, que é de imaginar, Adriana. Se a gente for olhar na psicologia, as maiores terapêuticas, elas se baseiam na imaginação, né? Imaginar novos cenários, imaginar uma forma de viver diferente. E, às vezes, o que a gente está afastando das pessoas ao tirar esse brincar da vida é o imaginar. Imaginar, a imaginação cura. Tem uma coisa que você falou que fez uma associação que é assim, é uma pessoa se conectando com o que dá prazer para ela. Porque pode ter um neurocirurgião que ele está fazendo o play dele e tem outros que, como você falou até do exemplo do seu pai a princípio, que às vezes associam aquilo a sacrifício, porque ele não está conectado com um prazer ali, ele está conectado com obrigação. Eu acho que ele vira realmente o flow, o play, quando ele está associado a uma identificação de estar tendo prazer naquilo que ele faz. Mas nem todo mundo trabalha tendo prazer no que faz. Entendi. Não é todo mundo. Tem gente que trabalha por obrigação e não trabalha por prazer. Sim. E aí, porque ela assumiu eu não estou dizendo que ela tem problema, só estou dizendo que ela faz um trabalho do qual não dá prazer, mas dá dinheiro. Exato. Não dá prazer. Dá dinheiro. Mas não dá prazer. Nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar com que realmente sente prazer. Então, isso. Eu acho que quando a gente consegue escolher, né, este trabalho que dá prazer, é muito legal. Mas e você saber que, por exemplo, você trabalha com o que você gosta, eu também, mas é lógico que tem horas que eu tenho que fazer coisas que não me dão prazer. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de números, como você falou. Também não. Também não. Como uma empresária, eu tenho contabilidade, eu tenho que olhar os números, eu tenho que fazer coisas que são importantes, mas para mim elas são desafiadoras. Elas não são assim, no momento que eu estou entendendo os números, né? Assim, naquela hora que eu falo, ai, que delícia, eu estou olhando o número. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que é a Fernanda, ela é maravilhosa com números. Ela fala, gente, eu não vejo a hora de pegar uma planilha de Excel. Ave Maria! Ela fala, porque ela tem prazer naquilo. Então, exato. Prazer para um não pode não dar prazer para outro. Então, naquela hora que ela está feliz, entendeu? Sim. Sendo que, às vezes, eu estou filosofando e eu estou feliz. Isso é um desafio. Exatamente. E quando a gente fala do nosso país, a gente tem que ter a plena consciência de que isso é uma coisa para poucos, né? Porque a gente tem um abismo social brutal e esse abismo social faz com que a maior parte das pessoas não tenha a possibilidade de se conectar com essas escolhas. Quando eu comecei a mergulhar na jornada de entender a teoria do Mihaly, a teoria do flow, eu percebi uma coisa interessante, que as experiências de flow, a gente não cria um julgamento prévio no que produz flow. O flow pode ser mesmo em atividades que a gente imaginaria que seriam empobrecidas de flow. Vamos imaginar uma assessorista de elevador, que ainda existe aqui na Bahia, infelizmente, a gente tem ainda algumas funções que já entraram em extinção em muitos lugares. A gente tem lá o assessorista de elevador. Em teoria, seria uma atividade empobrecida de possibilidade de construir experiências ótimas, porque é um trabalho mecânico, repetitivo, é um trabalho que não produz desafio. Mas se o indivíduo ele se empodera desse processo, ele pode construir mais experiências de flow. Agora, é como você falou, infelizmente,
vão existir muitos na nossa história, na nossa cultura, na nossa sociedade, pessoas que não vão passar sequer pela autoconsciência de refletir sobre isso. Não tem essa opção de pensar sobre o próprio trabalho. E aí que vem o nosso papel, né? De convidar as pessoas também a pensar sobre as próprias rotinas, sobre o próprio trabalho, para que elas se empoderem. Até, muitas vezes, ela pode até não conseguir mudar de trabalho, mas ela pode mudar a própria relação com o trabalho. Eu acho que é uma jornada muito de várias possibilidades, entendendo a nossa própria condição. Assim, a gente vive num país muito cruel nesse aspecto, né? Aqui a gente tem que entender que o abismo social não permite muitas escolhas. O meu escritório é do lado de um órgão do governo, que é um órgão que gera empregos aqui na Bahia. E eu chego no escritório bem cedo, já tem a fila começa, Adriana, 4 da manhã. 4 da manhã já tem pessoas na fila para pegar uma senha para se candidatar a uma vaga. Não tem processo de escolha. Ela vai se candidatar à vaga que tiver. E aí a gente tem que ajudar esse ecossistema a construir, de um lado, o empresário, construir ambientes mais positivos. Do outro lado, as pessoas, de se empoderar desse processo, né? Mesmo entendendo todas essas condições. É bem complexo, né? Mas eu acho que é um pouco da nossa missão. Até porque essa coisa de você perceber essas nuances, né, que a gente está falando, que de alguma forma existe uma sofisticação quando você fala do flow, quando você fala do play, Sim, existe sim, um estado de consciência de si mesmo e exato. do outro, e até da função que você está fazendo, que eu preciso estar conectado comigo, porque senão eu nem Exato. sei, né? Eu estou no automático. Quantas vezes a gente está no Uhum. automático? Porque o automático faz com que a gente repita padrões que a gente não questionou se são nossos, né? Exatamente. Como você falou, olha, eu tenho um ambiente que fala que trabalho é um pouco mais de suor e lágrimas, mais Uhum. do que prazer, Uhum. às vezes. Mas Uhum. e quantas pessoas viram isso? Porque é a realidade delas mesmo, né? Uhum. Quando a gente vai ouvir a história das pessoas, você fala, mas eu tinha que trabalhar para pagar não sei o quê, eu não tinha opção e tal. Então, quer dizer, a gente sempre tem, mas às vezes a gente vai repetindo o padrão que foi do nosso ambiente mais Isso. próximo. Então, Isso. o fato de eu perceber o que é play para mim, o que é flow para mim, faz com que eu tenha que olhar para mim, para o meu processo, para quem eu sou, para o que eu desejo. E às vezes a gente não tem essa parada, né? As Não pessoas tem. vão no automático repetindo coisas que elas falam, meu Deus, mas é, é assim, né? Uhum. Porque a gente sabe que o cérebro funciona assim, ele vai gravando Sim. coisas em um determinado momento, e se você não parar para questionar, ele continua repetindo. Isso. Isso. Ou Então, então tem uma frase que eu adoro, que ilustra muito o que você está trazendo. É uma frase que diz assim: o mundo não vai perecer por falta de maravilhas, ele vai perecer por falta de quem se maravilhe. Que muito, é exatamente a possibilidade da gente parar e se perceber, e perceber o que está à volta. E se a gente casar isso à velocidade da nossa época, isso se torna um rolo compressor da vida, né? A vida vai atropelando a gente. Tem um filme da Disney chamado Soul, que é um filme que é extremamente ligado a essa ideia do play, que é o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, quem não viu o filme e está no podcast, assista esse filme, é a coisa mais linda. É a história de um professor de música que ele almejava tocar numa grande banda. Então ele desenha a vida dele com esse grande objetivo, e ele para de aproveitar a jornada. Ele para de perceber as maravilhas do dia a dia, das coisas que acontecem à volta dele. E aí, quando ele recebe a possibilidade de tocar nessa grande banda, ele morre. E aí ele vira uma alminha perdida e vivendo esse desejo constante de voltar à vida para poder realizar esse grande sonho. Mas aí ele começa a revisitar essa jornada. Vamos imaginar que a vida fosse uma viagem de trem, Adriana, e que esses propósitos fossem essa estação de trem da chegada. Onde é que está o play? Onde é que está o flow? Está em você abrir a janela e aproveitar a paisagem, em você aproveitar a jornada, em você entender que existem elementos que a gente pode se maravilhar.
é isso que nos conecta a essa ideia do play, porque quando nós, na vida de criança, eu estou vivendo isso agora com o meu bebê Léo, tudo para ele é a primeira vez. A primeira vez que ele colocou o pé na areia, a primeira vez que ele deu um mergulho no mar. E essa possibilidade de se maravilhar é de a gente se reconectar com a esperança da vida, que é elemento base da resiliência. É a gente crer que a gente pode curtir a jornada, por mais desafiadora que seja, porque a vida é cheia de adversidades. As adversidades fazem parte do negócio. É abrir a janela e curtir o caminho. É um filme tão lindo. O filme Soul, ele usa, inclusive, uma expressão, que é uma expressão que eu acho maravilhosa, que ele fala jazzear a vida. Porque na banda de jazz, na hora que eles estão solando, é jazzear. Jazzear é esse play, ó, vamos agora explorar. O play é exploração. E jazzear a vida é isso, explorar as possibilidades. Às vezes as pessoas ligam um piloto automático ou criam macro-objetivos, ficam obcecados por algumas metas e se perdem nessa jornada de aproveitar, de viver a presença, de viver o presente. Acho que esse é o convite que a gente faz. Eu gostei muito de você dar um exemplo de um desenho, porque também tem muitas pessoas que acham que desenho é para criança. É, né? E É, que mas aí não foram para a Comic Con. A Comic Con tá lá, só tem adulto na Comic Con. então, é muito interessante. E aí, quando você vê, às vezes, as pessoas que estão assim, trabalhando, porque eu vou juntar dinheiro, porque daí eu vou relaxar lá na frente, né? O que você falou, não aproveita a jornada, porque está Sim, sacrificando o tempo todo para um lugar que vai chegar. E no sim. filme, né, ele não chega. Não Ele não, chega, não ele, chega. mas isso é real, porque tem muita gente que vive isso. Eu vivi isso em casa. Meu pai dizia que quando aposentasse, ele ia viajar. Ele até hoje não aposentou. Então, assim, eu vi esse cenário acontecendo. E talvez isso tudo, como você falou lá atrás, a minha biografia tenha me provocado a construir essas provocações, né? Tenha me estimulado a tecer essa teia do playfulness. Porque eu vi essa relação de sofrimento, essa relação de construir um horizonte que nunca chega e perder aqueles pequenos momentos. Eu tenho tentado, na minha vida aqui, fazer isso com o meu bebê. E é tão incrível a gente ver cada etapazinha, tentar se permitir estar aqui numa hora certa. Eu trabalho viajando, então é muito desafiador para mim, mas eu tenho me esforçado tanto para ver cada fase. Agora ele está falando as primeiras palavras. Eu treinei muito papai, mas saiu mamãe. Faz parte da vida. Treinava todo dia, viu, Adriana? Era pá, 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 pá. Aí a primeira foi mamãe. Mas assim, é você ver isso acontecendo, é tão incrível, tão incrível. E às É, vezes a gente se perde na jornada. é. Que dicas você dá para as pessoas, para elas se conectarem com esse lugar, né, do play e flow, né, do Sim. playfulness, que ela possa ficar mais atenta, né? Aquilo que você falou do início lá, da tua vida, quando Aham, você estava na empresa, e você também não estava olhando para isso, né? Que dica sim. você dá para alguém que possa estar naquele momento seu anterior? Uhum. Eu reflito muito sobre isso. Quando a pandemia aconteceu, um fenômeno muito paralelo à pandemia que aconteceu comigo, várias pessoas começaram a me mandar mensagem, falando assim, ó, Lucas, eu comecei a tocar bateria, eu peguei na minha guitarra, eu fiz tal coisa. Por quê? Porque a gente viveu, a gente se deparou de frente a frente com a nossa fragilidade. E aquilo que a gente deixou para depois se tornou urgente. E o que que a gente deixa muitas vezes para depois? A gente deixa para depois, às vezes, viver, ligar para aquela pessoa que a gente gosta, se reconectar com aquele familiar, fazer aquilo que talvez na nossa imaginação nos reconecta com a nossa essência. Então, muitas pessoas estão deixando o seu play para depois. Então, a primeira coisa que eu queria deixar
deixar para todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast é: não deixe o seu play para depois. Explore o seu play. Se o seu trabalho hoje não é um ambiente favorável ao play, faça isso de forma paralela. Descubra possibilidades, explore caminhos, viva coisas diferentes, vá viver novas experiências. Como diria a música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. O Drummond tem uma frase linda que ele fala: a arte existe porque a vida não basta. Eu vou usar essa frase. O play existe porque a vida não basta. Uma vez que a gente resolve os nossos problemas de sobrevivência, o play nutre a nossa vida de esperança, de resiliência, de possibilidades. Então comece a despertar para isso. Se você é do movimento, se você é sinestésico, vá dançar. Se você é das histórias, vá ouvir histórias, vá contar histórias. Se você é do humor, vá dar risada. Se você é o colecionador, vá colecionar, vá viver o seu play. Eu acho que esse é o convite, é um convite de despertar mesmo. Se conecte com a sua criança interior. Você sabe que o Stuart Brown ele tem uma pesquisa que ele mostra que muitos dos trabalhos que geram prazer na vida adulta estão conectados a formas de brincar da criança, de quando você era criança. Então, existe uma ponte que não cessa. Essa ponte, muitas vezes, você constrói paredes para se distanciar dela. Na verdade, nós somos apenas uma criança que ficou maior. É claro, com responsabilidades, com a série de compromissos, mas se conectar com ela, dar ouvido a ela, é um processo extremamente saudável e importante nesse mundo que a gente vive, tão veloz, tão desafiador. E esse é meu convite. Abrace o seu play. Muito legal. Até porque você falou uma coisa aqui que é a questão da sobrevivência, quando você passa da fase de sobrevivência, né? E quando você fala isso, me remete a algumas pessoas no nosso país que estão numa fase ainda de sobrevivência, né? Isso. E aí, eu acho que é esta fase que eu até conheço algumas pessoas que estão vivendo essa fase, e eu vejo que tem tanto sofrimento, tem tanto peso nelas, que é exatamente o momento que elas não se permitem, porque não têm ainda a sobrevivência resolvida, mas o quanto que para elas seria fundamental ter um momento do play. Sim. Uma coisa interessante é que quando o mundo infantil é privado de uma exploração do play, isso se reproduz na vida adulta como agressividade e violência e dificuldade de aprendizado. Então, hoje a gente tem inúmeras pesquisas que mostram que um empobrecimento do brincar gera uma reação tanto cognitiva, neurológica, a gente tem uma dificuldade em níveis de aprendizado, como também a gente tem uma reação emocional de maior agressividade. Infelizmente, isso é uma realidade em muitos lugares, e a gente vai ver, assim, eu acho que um dos equívocos que a gente comete acerca do entender o brincar é achar que o brincar precisa de instrumentos para isso. Dê 2 caroços de feijão a uma criança que ela cria uma brincadeira. O brincar, ele precisa de tempo. É o tempo para as pessoas. O brincar precisa de uma energia focada em liberdade de criação e não necessariamente de instrumentos, formas ou brinquedos para isso. Você dá um cabo de vassoura, uma criança faz uma vassoura de bruxa e voa pelos lugares. É explorar a nossa imaginação. Muitas vezes, o que nos falta é convidar as pessoas a explorar possibilidades de imaginação. E aí, é claro, Adriana, você trouxe uma realidade muito dura, que envolve, por exemplo, dificuldades, até muitas vezes, da base da estrutura, né? Se alimentam mal, e se alimentam mal, aumentam cargas de estresse desnecessárias numa fase da vida, que as janelas neurológicas existem para que ela possa nutrir mais resiliência, e isso vai tornando a vida desse indivíduo mais complexa ao longo de toda a jornada. E aí vem o nosso convite do Play para aqueles que são líderes e empreendedores. Construir relações mais saudáveis com as pessoas que você contrata. Eu acho que também essa é uma grande virada. Na verdade, não existem organizações sem pessoas. As organizações que dependem das pessoas. Então, vamos cuidar mais dessas pessoas.
Eu acho que é também um convite aí de empoderamento dos indivíduos, mas as organizações. Eu acho que vivemos uma era de pacto social. Vamos acordar também para cuidar mais das pessoas, porque elas dedicam a vida dela aos nossos negócios, né? É, e eu acho que a gente também tem que fazer mais coisa social, Sim. não só paliativos, mas Uhum. trabalhos realmente sociais. E uma coisa que eu acredito é que o empresário tem que fazer isso com o que ele sabe de melhor. Por exemplo, Uhum. se você é um empresário e sabe brincar e sabe fazer, e em alguns lugares que as pessoas não têm acesso a isso, e promover brincadeiras. Sim, É, sim. por exemplo, eu trabalho com autoconhecimento, com essas coisas, Sim. então a gente vai promover autoconhecimento para outras pessoas que não têm acesso, que não poderiam pagar isso. Então, eu acho que essas são coisas que a gente pode contribuir com... Uma vez eu vi uma história de um empresário do Sul, que ele tinha uma indústria têxtil, lá em Porto Alegre. E aquilo eu ouvi e eu nunca mais esqueci, virou assim, tipo, uma direção na minha vida, porque o que ele fazia? Como ele tinha uma indústria têxtil, tinha muitos retalhos que sobravam. Sim. E aí o que ele percebeu? Que aqueles retalhos poderiam virar uma coisa que é difícil você fazer doação disso, que é lençol. É verdade, você dá roupa, você dá sapatos, muita gente, né? Mas é difícil É, você dar lençol. é. E aí, o que ele fez? Ele começou a construir, nos fins de semana, quais funcionários queriam ser voluntários, não era Uhum. obrigatório. E aí ele Sim. doava o equipamento, as linhas, os materiais de refúgio, e aí eles construíam, e eles começaram a construir um monte disso. Ou seja, cada Uhum. um constrói uma doação para a comunidade de acordo com o que tem para dar. Todo mundo Legal. tem alguma coisa para dar, né, do Uhum. seu expertise, das suas coisas, né? E aí, Você fala, você falando isso, só um adendo, tem um amigo meu que fala o seguinte, é você assumir a sua razão social, né? Se a gente é for parar para pensar, a razão social é isso, né? muito legal isso que você falou. É, É verdade, porque a gente ouve essa coisa da razão social, você sempre pensa no PJ, mas você não lembra, mas esse nome é muito significativo, adorei isso, sabe? é, é, exatamente. É você É, assumir a sua razão na sociedade, né? É contribuir com aquilo que você se propõe a fazer e contribuir para a sociedade. É também. maravilhoso isso. Eu nunca tinha olhado para essa palavra pensando nisso, né? Mas é verdade, é muito Aham. rica essa palavra, É, site de uma exatamente. coisa assim tão louca, e eu tô aqui, nossa, mas é muito legal isso, É. adorei mesmo. Bem, Bom. adorei também conversar com você, uma conversa que fluiu tão rápido, né? Eu nem vi Aham. esse tempo passar. Não sei se você quer Estamos deixar em mais flow. uma mensagem para a gente. Estamos em flow. Você quer deixar mais uma mensagem antes da gente encerrar? Ah, eu quero convidar as pessoas a conhecer o meu livro, o Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. Ele está disponível aí nas principais plataformas de venda. Foi um livro que tem tido aí um retorno maravilhoso, indicação da Veja Saúde para uma vida mais leve e uma série de publicações que vem indicando o meu livro. E eu estou muito feliz em poder trazer essa razão social para a Terra, né? Essa missão de convidar as pessoas a ter mais leveza, a olhar para a vida com mais leveza. E agradecer, Adriana. Admiro demais o trabalho de vocês. Acho que vocês têm uma razão de existir maravilhosa, que é ajudar as pessoas a se conhecerem e a se conhecerem com um nível de seriedade que a Filipelli traz para o mercado, com muita pesquisa. E eu acho que eu tenho muito match com isso, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de trazer respaldo e eu espero que as pessoas tenham um prazer de se conectar com esses conteúdos. E é isso. Quem quiser se conectar comigo, entra lá no Instagram, @lucasfrancofreire, e vai ver um pouquinho dos meus conteúdos. E a gente vai espalhar o Play pelo Brasil. Você tem um canal no YouTube também? Eu tenho um canal no YouTube, o canal se chama Aperte o Play. Também você entra lá, Lucas Franco Freire, e vai ver lá bate-papos, insights, ideias de como é que a gente pode tornar esse playfulness cada vez mais prático. Muito legal. Então, todo mundo se inscreve aí nos canais do Lucas
e a gente fica conectado. Te agradeço muito o teu tempo aqui, que foi muito rico. Eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Ah, que bom, eu também. Obrigado, Adriana. Até a próxima. Estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.